Olá! Você já deve ter tido a necessidade de utilizar o ESP32 na indústria. Você já deve ter tido, em algum momento, a necessidade de comunicar o ESP32 com outros equipamentos industriais. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar como utilizar a placa HF006, baseada no ESP32, para se comunicar com uma IHM em Modbus RTU. Bora lá? Antes de entrar na parte mais técnica de como é feita a programação, tanto da placa como da IHM, nós vamos mostrar a nossa aplicação já desenvolvida. Então nós fizemos uma tela para comandar os relés da placa e para ler duas variáveis analógicas, que nós colocamos números aleatórios agora. Se eu acionar qualquer um dos botões, ele vai acionar a saída correspondente na placa. Repara que a velocidade de comunicação é muito boa. Quase não tem delay nessa comunicação, ok? Então, bora ver como que faz programação. Agora nós vamos ver um pouquinho de como fazer a interface da IHM. Nós estamos utilizando uma IHM da Koumei, não sei exatamente como que se pronuncia. A minha IHM que é facilmente encontrada no AliExpress. O modelo dela é essa FH6070 e trabalha com um software chamado MView. Tá? Nesse software MView nós vamos fazer a configuração tanto do protocolo de comunicação, como dos tags, como das telas. Primeiro vou mostrar para vocês, aqui na guia Link, como nós configuramos a comunicação. Né? A gente seleciona a porta COM 2 da IHM, porque ela tem uma porta COM 1 que se comunica por RS232. Mas no nosso caso a gente vai usar RS485. Então a gente seleciona a porta COM 2 e vamos selecionar o protocolo. Modbus RTU, a parte elétrica que ele chama aqui, RS485. Vamos utilizar uma velocidade de 19.200, 8 bits de dados, 2 stop bits e o timeout 1 segundo. Esse dado é importante também, para evitar que ela fique caindo toda hora a comunicação. Depois de criado a configuração da porta COM, a gente precisa configurar o nó Modbus. Então aqui nós temos o ID0, que é a nossa placa HF006, com o endereço 10, e aqui com 8 words de endereçamento. Feito isso, a gente pode criar os tags. Os tags que nós criamos aqui, está na guia Hoffer, e tem esse formato de endereçamento. Você vê que é um underline 4, porque nós estamos utilizando a escrita de registros do protocolo Modbus, e é o endereço 2. Para todos eles, nós fizemos dessa maneira, utilizamos os registros, tá ok? E aqui a nossa tela vai mostrar alguns valores analógicos e vai comandar os relés da placa. Né? São 6 relés, tem 6 comandos aqui para interagir com a placa HF006 neste exemplo. Agora nós vamos analisar o software que foi feito para o ESP32. Tá? Nós programamos utilizando a ideia do Arduino. Nós utilizamos essa biblioteca Modbus RTU Slave. Tá? Essa biblioteca é de autoria de C.M. Bulliner. Tem muita biblioteca Modbus, então algumas funcionam, outras não. Essa aqui funcionou muito bem na nossa aplicação. Tá? E o que eu preciso configurar nela? Eu preciso configurar o endereço da placa, o endereço 10. Preciso configurar qual que é o pino que controla a direção da comunicação RS485. Na nossa placa é o pino 5. Tá? E preciso definir qual que é a serial que eu estou utilizando. Então, no nosso caso, é a serial 0. Feito isso, a gente cria digamos um tópico, né? Seria um objeto Modbus RTU Slave, né?
com a placa, com a porta serial que a gente configurou e com o pino que a gente configurou. Tá? Feito isso, a gente vai criar duas variáveis muito importantes. Uma é o número de registros que nós estamos comunicando. No nosso caso, são 8 registros, 6 para fazer o funcionamento dos relés e 2 analógicos que a gente colocou para complementar, né? Então, são 8 registros e eu preciso criar um vetor de tamanho 8. Né? Então, essa biblioteca ela trabalha dessa maneira. Ela vai ler os registros Modbus e vai colocar nesse vetor. Tá? E se a gente lê a posição do vetor, ela automaticamente lê esse dado do Modbus. E se você escreve nesse vetor, ela automaticamente escreve no Modbus. Tá? Então aqui no nosso código tem mais a configuração das saídas, os endereços, a inicialização do nosso objeto slave, né? E aqui que é importante a configuração dos registros, né? Nós estamos usando aqui os holding registers. Aí eu configuro aqui com 8, né? E configuro com o vetor de tamanho 8 também, ok? No nosso loop, a gente tem aqui o comando que faz a ciclagem das leituras, né? E você vê aqui no comando das saídas que a gente já lê diretamente o registro que foi armazenado em cada posição do vetor de dados e escreve ele já na saída. Então, como a gente colocou os endereços sequenciais e o nosso vetor também está sequencial, basta eu ler cada uma das posições que ele já escreve na saída. Tá? E no caso dos analógicos, a gente faz a operação inversa. A gente escreve aqui nas posições 6 e 7 do vetor, a gente está escrevendo um número aleatório só para ilustrar o funcionamento disso tudo. Tá ok? Então é só isso, né? É lógico que a gente pode se aprofundar muito mais. Eu estou mostrando isso rapidamente, de uma maneira bastante simplificada, para não estender muito esse vídeo, mas qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, é só entrar em contato com a gente que a gente esclarece o que tem que ser feito. Ok?